Muito bem, nós vamos falar a respeito como dissemos, dos animais são os nossos irmãos. Inicialmente, pessoal, nós gostaríamos de deixar um ponto registrado. Se você quiser mais assuntos, palestras espíritas, não só desse que vos fala, mas de outras pessoas, você pode também acessar o divulgadorespírita.com.br, onde você também vai ter outros assuntos, outras palestras que estão lá à sua disposição, de vários oradores, aonde nós estamos levando um trabalho através de site na internet, para que seja mais um veículo de divulgação. Essa palestra ainda não está na internet. Nós iniciamos com uma observação de Chico Xavier e Dr. Bezerra de Menezes sobre esse assunto que nós estamos tratando. Na realidade, nós não colocamos aqui a discussão sobre a condição da alimentação de origem animal. Apesar da ciência já nos colocar há décadas que o animal de grande porte tem maior percepção do momento da morte e com isso coloca uma descarga de adrenalina gigante na carne que nós vamos consumir, o que nós temos que considerar é que essa informação não é espírita, essa informação é científica. O que nós temos que considerar é que os organismos, ou seja, nós temos que, antes de qualquer alteração abrupta, nós temos, se nós queremos fazer uma mudança alimentar, nós vamos buscar uma nutricionista, um nutricionista e um médico, para sermos acompanhados dentro desse quesito. O Chico Xavier teve uma experiência em sua existência aqui no planeta em relação à questão da alimentação. Ele resolveu suprimir, em determinado momento da sua vida, terrena naturalmente, suprimir a alimentação de origem animal. E ele começou a ficar extremamente enfraquecido e começou a ter problemas de saúde. Até que o Dr. Bezerra de Menezes, espírito, se apresentou ao Chico e disse: olha, Chico, é muito nobre essa sua atitude de você fazer uma mudança na sua alimentação. Mas o seu organismo não está sintetizando a proteína dos elementos, por exemplo, um deles a soja. Por mais nobre que seja, o seu organismo não está respondendo adequadamente. E a sua responsabilidade maior é manter a sua saúde para que o seu trabalho seja bem realizado. Se você quer suprimir a alimentação de origem animal, procure, então, animais que estejam na cadeia evolutiva mais longe desses animais que tenham a percepção da morte mais acentuada, cujo instinto, que é uma inteligência primária, já está mais desenvolvido. E o Chico, então, adotou na sua alimentação não mais a carne vermelha, mas a carne de frango e a carne de peixe. Então nós tomemos os cuidados a respeito de radicalismos naquilo que nós nos propomos, com todo o respeito que nós temos. E procuremos um médico se de repente nós tenhamos qualquer opção em relação a fazer mudanças em nossa alimentação. Ser vegetariano ou vegan é muito nobre, mas não define a criatura. Lembremos-nos disso. É muito nobre a atitude, mas não define a qualidade da criatura. Senão o Hitler teria sido uma grande pessoa, uma grande criatura para a humanidade, porque era vegetariano. Ok? Então, tomemos os cuidados. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque já tivemos alguns quadros que acompanhamos aqui na Federação, que as pessoas foram radicais em mudanças na questão alimentar e comprometeram a sua saúde. Tá certo, pessoal? Façamos distinções entre o nosso respeito aos nossos irmãos que estão em escala evolutiva menor e a nosso posicionamento em relação à nossa saúde. Vamos começar, isso é um quadro que nós utilizamos
e já utilizamos há muito tempo, que utilizamos em salas de aula e tudo mais, porque ele, apesar de ter tanta informação, não fique desesperado, desesperada, mas apesar de ter tanta informação, é uma síntese dos 3 reinos, do Livro dos Espíritos e também de parte da Gênese, que mostra o desenvolvimento ou a evolução do princípio inteligente dentro desse quadro. Aonde você vê o Espírito com letra de E minúsculo, que Kardec se utiliza didaticamente, logo ali acima, você vê Espírito com E minúsculo, que é exatamente o princípio inteligente, ou o princípio universal, ou a mônada celeste. Como você preferir, tem outras definições também. Mas esse não é o Espírito com a condição do raciocínio contínuo que atingiu a razão. Esse é o princípio inteligente, que ele vai estar atuando, ele vai estagiar no mineral, em seres inorgânicos no reino mineral, aonde ele vai aprender, ele vai automatizar a atração. A atração para um dia poder manter as moléculas do seu corpo unido. Senão nós não conseguiríamos em relação, automaticamente não manteríamos as nossas moléculas, ou seja, o nosso organismo unido. É onde ele aprende esta condição, ele automatiza, é um princípio inteligente, ele não tem razão na pedra. Né? Depois ele vai estagiar, depois de um processo evolutivo que nós não temos a informação de quanto tempo, até porque não importa essa questão de tempo em matéria de plano evolutivo, porque todos nós somos imortais, ele vai estagiar no reino vegetal, como espírito em E minúsculo, princípio inteligente. Ele entra nos reinos orgânicos. Não está complicado, tá? Está fácil não? Aí, no reino orgânico, no vegetal, entre outras coisas, ele vai começar a automatizar a sensibilidade. Você respira porque aprendeu aqui. Automatizou no vegetal. Não é que você era um vegetal, se bem que tem uns homens samambaias às vezes aí, né? Mas o fato é que, sem trocadilhos a partir de agora, mas o ponto é onde nós vamos a automatizar a questão da respiração, a questão da circulação sanguínea no processo da fotossíntese e da sensibilidade que começa a ser primária. Dali nós vamos para o animal. Então, outro dia houve uma pergunta muito interessante de um rapaz na entrevista que nós demos na Boa Nova. Ele dizia, não posso conceber que eu estava, eu um dia fui um animal. Não é a condição de ter razão e ter o nível de evolução que nós estamos para chegarmos nesse processo. Está distante, é o princípio inteligente que será espírito. Da mesma maneira que nós, espíritos, um dia seremos espíritos evoluídos e seremos espíritos crísticos. Nós não podemos ainda entender o que é sair desta condição que nós nos encontramos e irmos para uma condição crística, ou seja, a de Jesus. Está muito distante ainda. Da mesma maneira que o animal para o reino hominal, como ensina os espíritos a Kardec, a distância do reino animal para o reino hominal é quase a mesma distância do ser, ou seja, do homem ou da mulher ou do ser humano para com Deus. Percebeu? Então, nós estamos no primarismo da evolução e não temos consciência do que está acontecendo em relação a esse período. Mas no animal nós vamos ter a inteligência instintiva. Nós desenvolvemos o instinto, e também a individualidade. No animal nós já encontramos a individualidade, confira no livro dos Espíritos. E depois passamos para o hominal, que não é a nossa visão na manhã de hoje. Nós vamos parar aqui exatamente nesta condição onde chegam os nossos irmãos animais, ou o princípio inteligente, neste reino. É aonde nós vamos ter o rudimento da voz. A leoa que lambe o seu filhote, será um dia a mãe que vai acariciar o seu filho, guardadas as devidas proporções em relação à distância. Mas é onde todo esse aspecto instintivo vai ser a base. Nós temos instinto, e o instinto, todos nós mantemos o instinto ele é bom, ele não é mau. O instinto é mau, o indivíduo tem um instinto mau, isso não é uma realidade. O indivíduo automatizou respostas através do uso da sua inteligência. Ele já é uma outra condição. O instinto ele visa a autopreservação do ser. Por isso que nós utilizamos sempre como exemplo a questão da praia lá de Pernambuco, em Recife,
que eles começaram a jogar esgoto na praia. Nós provavelmente já dissemos isso em outra palestra, ou em outras palestras, porque usamos esses exemplos para ilustrar. E no esgoto tinha muito alimento. E os tubarões, não é? Tem um alimento farto, os tubarões começaram a se alimentar ali. Só que aquela região do Recife tem ondas muito altas e surfista gosta de onda alta, não é? Como nós sabemos. E aí os surfistas começaram a ser atacados. Não porque o tubarão tem preferência de surfista, porque ele é bem passadinho em matéria de ter tomado muito sol. O tubarão não tem essa preferência. O indivíduo, quando está sob a prancha, ele rema, ou assim, ou desta maneira. E na cadeia alimentar do tubarão, quem rema assim, ou assim, é uma foca. E é o primeiro item na sua cadeia alimentar. Quando passa um surfista, se está com o cabelinho parafinado ou não, o tubarão não escolhe. Ele vê uma foca e vai lá e morde, e de repente é o indivíduo, prancha, etc., coisa do gênero. Ele só visa a sua alimentação. E aí Hollywood transforma determinados animais em criaturas altamente inteligentes que se vingam dos seres humanos, que não faz o menor sentido, né? Então a baleia persegue o indivíduo atrás do barco dele até alcançá-lo uma hora. Isso não existe. O que acontece só se visa a autopreservação. E é por isso que nós, em matéria de instinto em nós, visa-nos preservar a existência. Ponto. É a condição do animal, funciona o aspecto da lei do mais forte. O cão, nós só vimos um caso até hoje, que a senhora tinha 3 cães, e os 3 cães, ela dava um ossinho para cada um, e eles se dividiam os ossinhos harmoniosamente. O que nos parece meio estranho, porque você tem no animal a condição do alfa, do líder. Ele vai primeiro pegar os 3 ossos, ou seja, para ele, porque é uma questão de autopreservação. O mais forte preserva a espécie. A gata que matou o gatinho que nasceu da ninhada dela que tinha defeito na perninha, e que você tem a gatinha matou o gatinho, ela não fez isso porque ela é cruel. Ela fez isso porque esse gatinho compromete geneticamente a espécie. E instintivamente, a genética ou a espécie não pode ser comprometida. Então é uma condição de autopreservação do ser e da espécie. Não tem maldade no animal. Ele não caça por maldade. Não é? Ele não tem, o instinto não é mau, então o instinto ele é bom e nos acompanha durante muito tempo em matéria da nossa evolução. Quando, por exemplo, Jesus, para exemplificar com um modelo superior, Jesus, no seu estágio evolutivo fora do planeta, muito provavelmente não precisa de instintos, mas ele, quando encarna no planeta e tem um corpo exatamente igual ao nosso, no que diz respeito à matéria física, os instintos nele despertam da mesma maneira, porque ele age da mesma forma. Um objeto lançado na direção do rosto dele, a pessoa tenta desviar o rosto e por aí assim sucessivamente. O automatismo acontece na criatura que está evoluída, mas precisa de repente numa missão, como é o caso de Jesus, numa missão precisa de novo utilizar de um corpo físico. Ok? Vamos em frente então. A pergunta se os animais têm espírito. Veja que espírito com E. Espírito com E maiúsculo que o Kardec utiliza, e nós utilizamos lá naquele outro slide, é exatamente a condição do espírito no estágio, não que nós nos encontramos, mas no rudimento do ser que sai do reino animal e vai para o reino nominal, politicamente falando, né? Porque na realidade nós somos animais racionais, estamos no reino animal, mas a ciência de forma política colocou como reino hominal. Mas é o estágio rudimentar, então quando ele passa do reino animal para o reino hominal, ele tem o espírito, Kardec utiliza o espírito com E maiúsculo, porque o indivíduo entra para a razão e para o raciocínio contínuo, mas lá no primarismo daquilo que seria a condição do ser de 60 ou 50 mil anos atrás, que é o Homo sapiens, que não é o sapiens sapiens, é o sapiens, é o homem que sabe. Para chegar até esta condição, nós falamos de milhões de anos. Mas, então, por isso, a pergunta, os animais têm espírito? É interessante notar, pessoal, em relação à história, e nós fomos buscar alguns aspectos históricos, inclusive dentro da própria mídia, cerca de algumas décadas atrás. Mas, historicamente, vejamos,
As mulheres, o Kardec vai se ocupar deste assunto. Veja, o codificador, na Revista Espírita, no ano 9 de 1866, o Kardec vai trabalhar o assunto se as mulheres têm alma. E ele vai falar do absurdo de um ser, não é, que esteja reencarnado num corpo masculino ou feminino, ter qualquer distinção de não ter um espírito ali reencarnado. Mas é interessante notar por que o Kardec se ocupa desse assunto na Revista Espírita. Porque até muito próximo nós vamos ver os absurdos em relação não só à questão à mulher. Mas vejamos, a alma passa a ser imortal nas mulheres no Concílio de Macon, na Gália, em 585, não é, da era cristã, que ela passou a ter alma por 2 votos. Eram 160 e poucos homens votando, e vocês, mulheres, minhas amigas, passaram a ter alma por 2 votos de 2 candidatos lá, que devem ter reencarnado como mulher na reencarnação seguinte, só pode ser isso. Ou já deviam ter reencarnado. Veja o absurdo da coisa. Mas se a gente acha que isso é um absurdo em relação às mulheres, tem mais coisa aqui próximo da gente. Os escravos índios eram considerados sem alma até o século XVI. Aqui no Brasil, as primeiras cartas que foram para o Reino de Portugal, dos descobridores, falavam a respeito da inteligência dos nossos irmãos indígenas, que diziam que muitas vezes eles encontravam soluções que eles, os portugueses, não encontravam para determinados problemas, e que eles ficavam maravilhados com a inteligência do nativo. Só que com o interesse da escravização indígena no Brasil, se considerou o índio, o nosso irmão índio, ou seja, o brasileiro nato, se considerou ele como alma infantil. Ele não tinha alma até o século XVI, mas depois que ele passou a ter alma, se considerou ele como alma infantil. E se ele tinha uma alma infantil, ele precisava ser cuidado pelos homens brancos. E os homens brancos, dessa maneira, os escravizaram. Legalizava a escravização, o que, não é? Graças a Deus, superamos já de alguns séculos. Mas a coisa vai mais próximo de nós. Os nossos escravos negros no Brasil ficaram sem alma até o século XIX. Ou seja, enquanto o interesse durou. Cerca de 150 anos atrás, os nossos irmãos negros não eram considerados sem almas. Então, podiam ser explorados e vendidos como mercadoria. Um parênteses, não foi só o branco que escravizou o negro. O próprio negro de África, para vender o negro para portugueses e espanhóis, tribos superiores às outras, capturavam os negros da tribo contrária, que era mais fraca, e levava para a venda, então, para os portugueses e os espanhóis, que foram grandes mercadores de escravos. Mas entre os amarelos nós também escravizamos, não só o branco com o amarelo, mas entre amarelos, entre vermelhos, entre os próprios brancos, etc. O povo vencido se tornava escravo e ponto. Então não é uma situação só. Mas em relação à questão no Brasil, até o século XIX, nós estamos aqui do lado, né? Eles eram considerados criaturas sem alma. Mas nós vamos voltar agora a um outro aspecto também, na mídia. Veja, essa é uma propaganda de café da década de 30. Se o seu marido procura sempre fora, não é? Ela não está fazendo lá o café fresco, etc. Ele está espancando a mulher. Veja você. Tem mais. Olha esta aqui. Mostre para ela que o mundo é dos homens. E ela está serviçal para fazer propaganda da gravata. Ela está serviçal entregando o café para ele, o de jejum para ele. Isso era uma propaganda de revista, de magazines ou de jornais. Tem mais. Assopre no rosto dela lá a fumaça da cigarrilha e ela vai te seguir por toda a parte. É um total desrespeito. Mas você acha, veja, depois a gente, né? Olha a situação, depois você vai falar de animal, de alma em animal, né? Ou seja, de um princípio inteligente no animal, se até entre nós nos tratávamos com esse desrespeito agora há pouco. Tem mais, em relação à criança. Veja essa. Esta daqui em relação não, ainda tem uma mulher. Será que é ilegal matar uma mulher? Porque ela não usava a máquina de botar selo, ela não queria usar a máquina para pôr selo, ela continuava lambendo o selo e colocando na carta.
Em relação à criança, como dissemos, use o clorinol, que é uma soda, para você deixar, não é, o negro branco. Totalmente preconceituoso. Mas, tem mais. Você está sujo, menino. É uma menina branca com um menino negro e ela usa o Vinolha sabão, Vinolha soap. E a gente vai falar de animal, né? Mais uma. Essa é a mesma coisa também. A menina branca, loirinha, indicando para o menino negro. Se isso estava aqui, próximo de nós, imaginemos como o indivíduo encarava, não é só o animal, mas os reinos abaixo dele. Veja então, dentro desse aspecto, o quanto a evolução está nos atingindo de maneira rápida, o quanto as criaturas estão cada vez mais respeitando a natureza, apesar de ainda encontrarmos grupos que promovem devastações absurdas e que fazem reuniões e reuniões, protocolos atrás de protocolos, que fica tudo no papel, porque o papel aceita tudo. Nós temos agora a Rio+20 aí e oremos, vibremos com sinceridade para que não vire de novo um amontoado de papel. Não é uma verdade? Porque até hoje nós temos encontrado amontoados de papéis sem grande resultado em relação ao planeta que nos acolhe. Vamos em frente. Na pergunta 597 de Kardec para os espíritos, diz: pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E a resposta dos espíritos é sim, e que sobrevive ao corpo. Veja, muitas pessoas, não é incomum, pessoas que tiveram o seu cachorro, o seu gatinho, outro tipo de animal de estimação, de repente, depois do desencarne deles, terem a impressão, se é que não viram mesmo, o animal visitando o ambiente, já depois de uns dias ou de uns meses desencarnado. Continuamos no Livro dos Espíritos e Kardec vai dizer: a diferença entre os homens e os animais são a inteligência e o raciocínio contínuo. Os animais possuem mais instintos, mas algumas espécies agem por uma vontade determinada. Isto porque possuem inteligência, porém limitada à sua preservação. Continuando, não há no animal nenhuma criação. O que faziam antigamente, continuam fazendo hoje, nem melhor, nem pior. Não fazem grandes progressos por si mesmos. Se recebem a ajuda do homem, então logo retornam à natureza, voltam para a sua condição anterior. Se você treina, etc., quando volta, ele volta para a sua situação. Mas o mais interessante é que nós lemos um estudo, não só sobre o chimpanzé e o elefante, mas sobre o João de Barro. O João de Barro, ele continua construindo a casa dele da mesma maneira que todos os seus ancestrais construíam. Ele não começa, bota piscina na casa, faz 2 andares, etc. Isso não existe. Ele constrói com um tipo de 2 ambientes para tapar a entrada, etc., um pouco para protegê-lo. Mas o que é mais interessante nesse estudo que nós lemos, que o indivíduo, se você procurar, talvez você ache na internet, ele acompanhou com fotos. O João de Barro trabalhava de segunda a sábado, no domingo não. Até a casa ficar pronta. E não se sabe por quê? Mas ele folgava no domingo. Incrível, hein? Mas dentro dos aspectos da utilização... Bom, também é filho de Deus, né? Tem que vir palestra aqui, alguma coisa. Tomar passe, comprar o DVD... alguma coisa tinha que fazer. Mas dentro dessa condição nós vemos a adaptação da inteligência para a condição do espírito no processo da sua manutenção, ela se diferenciar dependendo do local aonde o indivíduo esteja e o tipo de alimento que é oferecido. Por exemplo, alguns chimpanzés, quando estão em lugar que tem muitas nozes, utilizam de pedra para colocar a noz entre uma e outra, quebrá-la e se alimentar. Outros, se tem muitos cupinzeiros, se utilizam de gravetos para tirar o cupim do cupinzeiro e poder se alimentar, que é a questão da proteína. Mas também caçam em grupo quando precisam de proteína animal e caçam animais de porte menor do que o deles, principalmente o chimpanzé, ou macacos que não sejam da mesma raça. E na Ásia foi encontrado chimpanzés que se utilizavam de lanças, ou seja, galhos que eles não sabem lançar,
mas se utilizavam para espetar a sua caça e fazem estratégia de caça. É um animal que se reconhece na frente do espelho. O cão não se reconhece, porque ele late para o espelho ou vai tentar procurar o animal que ele vê no espelho. O chimpanzé e o elefante também se reconhecem, porque fizeram testes com o elefante, colocaram uma espécie de um curativo na testa do elefante, na frente de um espelho de grande dimensão, o elefante foi e tirou o curativo da sua própria testa. Mas veja, está voltado a um processo de muita ainda da sua autopreservação. Não há, então, melhorias, mesmo que treinados em relação a determinados aspectos, que não visem a sua preservação. Apesar de que, como dissemos, é no rudimento do animal que nós vamos aprender a falar. Vamos aprender a falar, vamos aprender a nos comunicar de uma maneira generalizada. Até porque não só o curioso de baleias, golfinhos e animais que se comunicam, mas uma situação que já citamos em outra oportunidade, mas é a única que nós conhecemos em relação à sinalização. Um pássaro na África, que ele é todo vermelho, e ele, quando abre as asas, nos movimentos que faz mais rápido ou mais demorado, mais lento, ou uma asa mais rápida que a outra, etc., ele tem embaixo das suas asas um círculo vermelho. Aí um cientista foi lá, capturou, o ornitólogo lá capturou um pássaro, pintou a bola, o círculo vermelho das asas dele toda de vermelho, ele ficou todo vermelho, soltou ele de novo. Então logo soltou, os pássaros das outras árvores foram dali numa surra e o expulsaram da árvore que ele estava. E o sujeito entendeu que era a forma, ele não canta, ele não produz som nenhum, era a forma que ele se comunicava. Ou seja, tipo, quem manda nessa árvore sou eu, através de sinalização, que você se lembra da sinalização dos navios. Em comunicações de um navio para outro, com sinalização de banderola, que ainda é usado, inclusive, dependendo da situação que as pessoas necessitem. E ele se comunicava através desses abrir e fechar de asas, mais lento, mais rápido, uma mais rápida que a outra, e assim sucessivamente. Não é então só o rudimento da fala através da emissão de som, mas também da forma que nós nos comunicamos um dia, que a gente se comunica por gestos, não é verdade? E às vezes um gesto diz mais do que 1000 palavras, né? Quando a gente diz assim, você de longe já sabe que a sua mãe está dizendo assim, eu te mato, miserável. Não é verdade? E assim sucessivamente. Mas vamos em frente. E é nada comparado, como dissemos, com a imitação de gestos, voz humana. Tudo isso, como nós podemos verificar, ocorre pela conformação particular dos órgãos. É o caso do papagaio, que ter esse tipo de animal, além dele ser silvestre, é no mínimo uma crueldade, porque esse animal vive às vezes mais do que o dono. Ele tem uma vida média de 60 anos, e às vezes o dono desencarna antes. E aí o animal acaba ficando abandonado e fora do seu habitat, sem condição de retorno, por uma situação óbvia, não é só questão de distância. Ele acaba se adaptando a uma condição de ter a comida e a água à sua disposição o tempo todo. Por isso que, utilizando de novo, ou verificando de novo, o processo todo se dá pela conformação particular de órgãos e não pelo nível de inteligência aí em relação à questão de ter o racional funcionando. Outro aspecto importante, como já dissemos, a alma dos animais ela é individual, porém não possuem consciência de si mesmos. Os espíritos cuidam de reencarnar onde for mais necessário para o princípio inteligente. Aí você diz, já sei, aquele cachorrinho que eu comprei é a reencarnação do outro que eu tinha. Pode ser, mas vamos nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se você tinha um poodle, você sabe que o poodle é grudento. E o poodle tem para ele que ele não é um cachorro, que ele faz parte da família. Tanto é que se você sai e o abandona, ele via de regra faz desaforos que você não vai gostar quando voltar. Existe uma genética no poodle, que se você comprar um outro poodle, ele tem muita semelhança genética com aquele que você já tem. Se a genética funcionando, ele tem a sua personalidade dentro daquilo que é possível, você nota as diferenças, mas tem uma genética preponderante ali. O segundo poodle será grudento igual ao primeiro,
com as suas diferenciações, mas terá grudento. Então, cuidado, porque nós já vimos pessoas estendendo esta informação para familiares. O meu netinho, olha, impressionante. O netinho parece, porque se o avô já desencarnou, deve ser reencarnação do vovô, porque ele tem trejeitos semelhantes, tem genética na história. Ok? Pode ser, se ele não conheceu e teve tempo de reencarnar, também pode ser. Também pode ser, mas depende muito. Pode ser o cachorrinho desencarnado que reencarnou e veio para o seu lar de novo? Também pode ser. Num dos DVDs, que é a profilaxia da alma, nós contamos a história de um dos cães do Chico. Chico teve vários. Que um deles era a reencarnação de daqueles que havia desencarnado. Então, pode ser, mas não é obrigatório. Entendamos que a genética tem grande influência, mesmo nessas comparações que às vezes nós encontramos dentro da família. Tá certo, pessoal? Agora, essa extensão em relação ao plano espiritual, isso é apenas uma cena, lembrando o nosso lar, quando André Luiz descreve animais e pássaros que eram desconhecidos para ele no planeta, mas animais, a relação com os animais. Apesar de existir automóvel, André Luiz, no livro Os Mensageiros, vai falar que utiliza-se de um veículo. Gúbio, o seu mentor naquele trabalho dos mensageiros, vai utilizar-se de um veículo com motorista e tudo no plano espiritual, onde o veículo andava por eletromagnetismo, levitava a uma distância do chão, já não tinha mais pneu, essas coisas. Ele já levitava uma distância do chão. Vale lembrar que esse livro foi lançado em 1944. Incrível, né? E a gente ainda precisa de pneu e roda. E eles já andavam em veículos que levitavam por eletromagnetismo. André Luiz vai descrever em nosso lar que trabalhos que eles realizavam no umbral, dada a região ser muito inóspita para alcançar com veículos comuns, ou seja, os veículos comuns como se fossem carros. Eles se utilizavam de carroças puxadas por cavalos e levavam para a salvaguarda e também para a indicação de determinados indivíduos em cavernas no umbral, eles levavam cães, que não só guardava a caravana, mas também apontava através do olfato, porque nós temos 500 mil terminais olfativos em nosso nariz. 5 mil, perdão. O cão tem 500 mil. Ele sente odores que nós não sentimos, né? E ouve 5 vezes mais que nós. Ele ouve coisas que nós não ouvimos. Por isso que quando você tem apitos para treinar cães que não emite som para nós, porque não está na frequência que o ouvido humano capta, mas o ouvido dele capta além das frequências que nós captamos. E é interessante que nós trouxemos aqui para vocês uma foto de um cão materializado. Isso é um cão desencarnado, e numa sessão espírita o médium cedeu o ectoplasma e os espíritos materializaram o cão, que era do médium que estava cedendo o ectoplasma. É muito interessante notar, você vê que é a formação de um cão, e naturalmente ele não se materializa por vontade própria. Os espíritos é que têm que manipular, da mesma maneira que isso acontece no processo reencarnatório deles. Os espíritos os vão colocar naquilo que for mais interessante, no reino, na espécie que for mais interessante. Não quer dizer que veio uma vez cão, já mude a configuração. Não, pode vir cão muitas vezes, da mesma maneira que acontece conosco. A gente não vem uma reencarnação homem-mulher, 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 mulher. Nós podemos vir várias reencarnações como os homens, depois várias reencarnações como mulher, não é? Mas a beleza da reencarnação traz a igualdade no que diz respeito, apesar da nossa semelhança, a igualdade na questão da justiça. Apesar de alguns países ainda não tratarem o sexo feminino como coisa, como elemento reprodutor e elemento cuidador de casa e crianças, isso está cada vez mais reduzido no mundo. Até porque essas criaturas reencarnam mulher. Né? Beleza? Então, os machistas que se cuidem e as feministas também. Porque isso acaba acontecendo. Porque não tem outro jeito. Aquilo que eu repudio, aquilo que eu sou preconceituoso, como diz Emmanuel, é aquilo que eu vou ter que experimentar. Faz sentido? Total, porque as minhas energias de preconceito, né, de repúdio,
estão com base numa coisa que sutilmente está lastreando, que se chama ódio. Eu não aceito isso. Ponto. Faz sentido. Se o amor liberta, qualquer configuração que não esteja vinculado ao amor, nos prende. Por isso que às vezes a gente vê dramas obsessivos demorando séculos de criaturas pelo simples fato de terem rancor, mágoa, ódio, ressentimento. E se prendem as criaturas, obviamente, que mantenham também esta mesma condição, né? Sendo de responsabilidade de ambos ou de uma das partes quebrar esta relação perniciosa. Porque nós não vamos ficar na dependência de um para outro, né, durante séculos, se nós queremos, de repente perdoamos e tocamos a nossa vida em frente. Mas vamos lá. Em outros mundos, diz a Revista Espírita de junho de 1859, que em outros mundos os animais são mais evoluídos, em virtude da própria evolução do planeta. Mas o cão continua sendo cão. Apesar da pata dianteira, que você já tem uma definição rudimentar de mão, já ser utilizada em planetas. E essa informação é de Mozart e a respeito de Júpiter, que eles é que fazem o serviço doméstico. Olha que beleza. Hoje eu não vou para o escritório, vou mandar meu cachorro. Fantástico. Quem vai limpar a casa hoje é o meu cachorro. Eles fazem os serviços mais domésticos, mais rudimentares, e tem uma interatividade entre eles que é um pouco maior entre eles, e tem uma interatividade com o ser humano um pouco maior, mas continua sendo o princípio inteligente. Continua o cão sendo cão. Não quer dizer que você vai ter o rinoceronte cuidando da tua sala, né? São guardadas as devidas proporções. Mas eles continuam nessa situação. Mas é interessante notar aí, veja como estudar Kardec é tão importante. Como estudar doutrina é tão importante. Você nota o quê? Que apesar dele poder ter sido um cão no planeta Terra, ele vai passar por estágios evolutivos, olha que incrível, evolutivos em outros planetas ainda, para galgar um posicionamento para o reino hominal. Por isso que os espíritos sabiamente disseram a Kardec, repetimos, entre o animal e o homem há uma distância tão grande como do homem para com Deus. Ou seja, porque ele ainda poderá ter necessidade de galgar em outros aspectos. André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, vai dizer que a vaca, o elefante, o muar e o cão estão muito próximos dessa mudança, mas é o próximo aonde? Não se dá mais aqui, que não é um planeta rudimentar. Nós não temos mais a condição de manutenção desse aspecto aqui em nosso planeta. Lembrando que a evolução da passagem do princípio inteligente para o espírito ou para o hominal não pode se dar num planeta que já não tenha mais o rudimentarismo que nós tivemos um dia. Nós já estamos no terceiro estágio da evolução. Olha que beleza. Saímos de planeta rudimentar, estamos no planeta de expiação e provas, passando para o planeta de regeneração. Estamos num estágio bastante adiantado, sim. Por isso que precisamos valorizar essas conquistas, porque são nossas. Nada de dizer, porque eu estou num planeta assim, assim, assado, porque nosso planeta e o nosso posicionamento como espíritos é já de uma conquista bastante razoável e tem que ser valorizado. E a pergunta de Kardec, os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? A resposta das 602 é pela força das coisas, e é por isso que para eles não existe expiação. Mas o carneirinho que eu vi tinha um problema na pata. O cachorro que eu vi tinha um problema assim, assim, assado de nascença. 1971 pergunta a Chico Xavier a respeito dessas deformações nos animais. Ele disse, isso é por responsabilidade nossa, que interferimos nos animais em seus, a gente chama de perespírito porque não tem uma definição melhor. Interferimos nos animais em seus perespíritos, causando essas malformações. Veja bem, fazemos por vezes cruzamentos absurdos. Não é? Na Alemanha nazista se criou o cachorro de laboratório, que é o Doberman, para que ele atacasse a soldado inimigo e os matasse.
porque o Doberman, inclusive, tem determinados tipos de problema. A sua caixa craniana é muito apertada para o seu cérebro, ele sente dores de cabeça, não reconhece o dono pelo cheiro. Se você tiver um Doberman, chegar de madrugada e esperar que ele reconheça pelo cheiro, o dono pode ter uma surpresa muito desagradável. Ele reconhece o dono pela voz. São manipulações genéticas feitas. E nós vemos essas aberrações em várias outras situações, não é uma realidade? E isso vai interferindo. Então o animal não está espiando, ele é fruto daquilo que se faz com ele. Por isso a necessidade do respeito para nós que vamos tendo cada vez mais consciência como seres espirituais que somos. E aí continua o Kardec dizendo, nos animais, enquanto que o processo da inteligência visa a vida material, no homem produz também a vida moral, que já é a questão do avanço. E o instinto é prioritário neles para a preservação da matéria, e em sua inteligência primária entende o homem como seu Deus. E por vezes não entende o animal na sua inteligência, que é primariana. Tem um bom livro para você ler, da doutora Irvênia Prada. A Irvênia Prado, ela é uma professora de veterinária da USP, ela é espírita e tem um livro que se chama A Questão Espiritual dos Animais. Ela faz uma comparação com André Luiz, muito respeitosamente. Ela diz assim, na minha pequenez de conhecimento, porque André Luiz tem a visão do plano espiritual e eu não tenho, pelo menos no momento. Ela diz assim, entendo que o animal não tem inteligência fragmentária, e sim uma inteligência cujo nível é primário. Mas ela diz, eu não posso discutir um ponto desse se eu não tenho a visão que André Luiz tem. Mas ela faz isso em relação à questão da memória do animal. É interessante como pesquisa, como leitura. E o animal não entende, então, no seu primarismo, como é que aquela criatura que lhe dá de comer, de beber, ele maltrata ou o abandona. É muito comum ainda no Brasil, não só na cidade onde nós vivemos, se abandona cerca de 250 mil animais por ano. Por ano. Teve um modismo no país que nós estamos morando no momento, de ter porco. O indivíduo tinha porco dentro de casa, há uns anos atrás. Ele tinha porco e porco crescia. E ele não tinha o que fazer com o porco. Então algumas pessoas amarravam o porco e deixavam amarrado o porco dentro do apartamento. E o animal acabava, a corda ia ficando do tamanho que ele era à medida que ele ia crescendo. Então, aspectos verdadeiramente cruéis de criaturas para entrar em modismos. Né? Às vezes, então, a criatura tem determinados animais que não são animais para você ter dentro do lar, não é? Que são animais, por vezes, até mesmo venenosos, etc. E por modismo a criatura tem, depois abandona ou sacrifica. Situações assim de... Pessoal, nós estamos trabalhando com a questão do respeito. Sim ou não? Porque isso que importa para a criatura, para o nosso desenvolvimento. Nós vamos fazer uma questão rapidinha de uma análise, a gente sempre usa esse quadro, porque nós adoramos o quadro, que é a análise da Macacolândia. A gente já usou aqui esse quadro mais de uma vez. Pedimos a permissão para verificar a nossa condição de estar próximo, a nossa proximidade em relação à evolução, guardada as devidas proporções. A análise é de Kardec no livro A Gênese, que precisa ser estudada, que ele vai dizer, é a teoria da evolução no Espiritismo. Você tinha um macaco, você pega mais um macaco com uma macaca, dá o quê? Um monte de macaquinho. E nós aqui separamos porque o Kardec vai se utilizar disso. Você separa ele só está separado como desenho, mas ele seria igual aos outros. E pegaria dessas separações de vários quadros, você pegaria já com uma alteração no perispírito, porque Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, através de Chico Xavier, vai dizer que não houve um simples descer de árvores. Há um trabalho no perispírito, aonde ele vai sair da condição do animal para o hominal, mas não o hominal nessa proporção, o projeto, seria um hominídeo, o projeto daquilo que seria o que nós conhecemos de há 50, 60 mil anos atrás, aonde você tem um verdadeiro macacoide. E aí você ia separar
esta condição, e essas criaturas com essa mudança muito sensível no perispírito, daria o outro ramo, macaco dá macaco, e esse outro ramo daria o que a gente chamaria de homem ou de ser humano. Por isso que há uma distinção gigantesca. E recentemente, num estudo apresentado há cerca de 60 dias, verificou-se que 15% do genoma dos gorilas é mais parecido com os dos humanos que os dos nossos com o chimpanzé. Aqui está a questão da separação quando se deu. Nós vemos a 14 milhões a separação dos orangotangos, a 10 dos gorilas e a 6 dos chimpanzés. Mais curioso ainda é que algumas escavações mais modernas se encontrou esta condição aqui. Um hominídeo com pé de macaco. Esses são os pés aqui da esquerda, são os pés dos símios, que tem o dedão agarrador. Ele utiliza o pé para agarrar, para se locomover entre as árvores. Há 3 milhões de anos atrás se encontrou a Lucy, que aparece em destaque ali naquela rodinha, que era já um hominídeo que não só caminhava ereto, mas já não tinha mais o dedão agarrador. Né? Esse era o padrão de beleza da época. A gente não ia dizer que é uma gata, mas sim era uma macaca, né, para o padrão. E se encontrou contemporâneo a ela um hominídeo, que aparece ali no desenho do lado, inclusive o pé dele, ainda com o dedão agarrador. O indivíduo já andava ereto, mas ainda se agarrava quando podia subir em árvores com o dedão do pé. Veja o quanto está próximo, né, a essa questão evolutiva. E diante de tanta proximidade evolutiva, pessoal, a pergunta é: qual é a nossa postura? E nós trouxemos aqui um trabalho de uma instituição que faz proteção, no caso, a animais abandonados ou maltratados, são gatos, cães, etc., de uma maneira geral, que é o maior número. Mas a pergunta que se faz em relação à postura, não é do espírita, mas do ser humano em relação aos reinos da natureza que estão abaixo de nós, no sentido da escala evolutiva, é a seguinte: se você não ama e não respeita um reino que lhe é inferior, como é que você quer amar o semelhante? Não é uma verdade? Você não tem capacidade de respeitar algo que te serve sem reclamar, como é que você quer amar o seu semelhante? Ou a gente acha que ama de cima para baixo? É para nós pensarmos um pouco a respeito disso. Ou a gente acha que ama primeiro o ser que nos é semelhante evolutivamente, para depois amar aquilo que está mais distante. Quem não gerencia o pouco, não gerencia o muito. Não é verdade? São ensinamentos do Cristo. Se somos incompetentes com o pouco, não temos capacitação para gerenciarmos o muito. Então, os reinos que se apresentam na natureza para nós é o exercício do respeito da criatura para com o Criador. Queremos fazer prece para o Criador, fazemos prece para o Criador para louvá-lo, mas não respeitamos a sua criação? Ou se respeitarmos aquele que me é semelhante já é o suficiente? Mas Deus não criou simplesmente só essas criaturas que estão neste reino mais evoluído no planeta. Ele nos criou, ele colocou o planeta inteiro à disposição. O planeta inteiro é sua criação. Se queremos louvá-lo, nós temos que trabalhar com o respeito, que é exatamente o maior ato de adoração a Deus, quando nós amamos a criatura. Por isso que Jesus nos ensinou de maneira fácil e objetiva: ama a Deus sobre todas as coisas, e um igual a esse ama o próximo como a si mesmo. E isso, diante dessa proximidade evolutiva, qual é a nossa postura? Nós trouxemos a história do Bono Vox, que não é esse bonitão aqui, não é? Que é o Croner do YouTube. Não é ele. O Bono Vox é esse cidadão aqui. Por incrível que possa parecer, isso que você está vendo, vou colocar mais um slide para você ver se identifica a raça. Tem esse slide, é no dia do resgate do animal. Era um animal maltratado pelo dono. E essa aqui. Isso aqui é da raça Golden Retriever.
Dá para ser reconhecido, não? Esse é no dia do resgate. 3 meses de clínica, 3 meses. Soro, mais transfusão de sangue. Olha como o animal era tratado. E a alimentação correta, que também não comia, para estar naquele estágio. E, acima de tudo, aquilo que nós podemos dar e que você vê em plásticos aqui em carros no Brasil. Animal não é brinquedo. Eles sentem fome, sede, dor e precisam do nosso respeito, precisam do nosso carinho. Porque são seres que estão sob a nossa responsabilidade. Da mesma forma que a sua plantinha também está sob a sua responsabilidade. E não dar água é falta de responsabilidade para com a natureza. Não é verdade? Ou a responsabilidade é só cuidar daquele que nos está, né, emparelhado conosco evolutivamente. Depois do resultado desse trabalho todo, vejamos o resultado do amor que a gente pode dar a esses seres que dependem de nós mesmos. Esse é o mesmo cão. Esse é o Golden Retriever que você viu agora há pouco. Olha ele aqui. Em 3 meses, uma recuperação de uma situação dessa. E aí, às vezes a gente se questiona, diz assim, nós encontramos um cartaz que é muito interessante, é por que ajudo a animais tendo tanta gente precisando. E é interessante, porque não existe um projeto nacional, Minha Casa, Minha Vida, ou Bolsa Família, para animais abandonados, porque não existe Sistema Único de Saúde, o SUS, para atender animais doentes, espancados ou mutilados. Porque não existe um conselho tutelar para atender animais que não têm direitos por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. E porque não existe aposentadoria para animais que puxam carroça, são tratados como lixo e após anos de trabalho escravo são abandonados. É comum, no Brasil não só no Brasil, as pessoas comprarem cães de grande porte e colocarem como guarda para guardar empresas, galpões, etc. E depois que o animal está velho, tira o animal do local e leva para um local distante e o abandona. É comum. Então, não batemos no aspecto, por isso que começamos com a história da alimentação em respeito à condição da criatura. O que trabalhamos aqui é a questão do respeito. É como nós agimos, para que não tenhamos em relação à questão daquele que nos é semelhante na condição de nosso tutelado, a falta de respeito. E uma frase interessante é: não te envergonhes às vezes se animais estejam mais próximos de ti do que as pessoas, porque eles também são irmãos. Essa recomendação é do próprio Francisco de Assis, que viveu em plena Idade Média. Mas temos outra: a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. Até porque Voltaire que disse: nós não teremos paz enquanto formos cruéis com os nossos irmãos animais, porque nós estamos estimulando ainda a crueldade, mantendo viva a crueldade em nós mesmos. Essa frase, por acaso, é do Mahatma Gandhi. E, na realidade, nós trouxemos aqui, em relação àquilo que falamos, pessoal, a situação sobre um posicionamento do próprio Jesus. Se nós formos nos referir a Jesus quando do seu nascimento, nós vamos verificar o seguinte, que ele veio ao mundo cercado de animais irracionais, porque os racionais da época não tinham o coração puro para amá-los. Essa que é a verdade. Aliás, procuraram matá-lo, para poder exterminar aquele que seria o Messias. E diante desses nossos irmãos menores, procuremos respeitá-los e amá-los, não sendo cruel, não faltando com a responsabilidade dele. E nós vemos o seguinte, nós trouxemos um vídeo aqui que nós não conseguimos achá-lo traduzido. Você, se tiver possibilidade, pode baixá-lo no YouTube, inclusive, ou vê-lo mais de uma vez se quiser. É um programa de uma televisão americana que mostra, na realidade, o respeito da criatura. É um bancário, um cidadão bancário, e uma pata, ela resolveu fazer o ninho dela na marquise do banco. Em cima da marquise ela fez o ninho e teve 12 patinhos. O patinho selvagem, a pata dá cria e tal, e procura ficar em lugares altos, por causa dos predadores.
E depois, em um determinado momento, o patinho salta de cima da árvore, mas como as árvores têm a folhagem que cai, então ele serve como amortecedor para ele ir com a sua mãe até a água. No caso em questão, é calçamento. E se o patinho pulasse, de lá de cima ele se esborrachava na calçada. Mas a pata mantinha o ninho lá em cima na marquise. Aí a gente encontra criaturas que têm uma visão de respeito interessante. Todo o texto, claro, está em inglês, mas, porque, repetimos, não conseguimos achar ele com legenda ou traduzido, mas por isso que nós estamos fazendo esse adiantamento do assunto. Mostra a disposição de uma criatura em relação ao respeito que tem. E acabou, isso acontece em Seattle, acabou virando, inclusive, ponto de turismo diante o período em que os patinhos estavam pequenos e não cuidavam da sua própria vida. Veja que coisa interessante. So every now and then a banker comes up with a beautiful bailout idea. Are you ready for this? A banker in Spokane who looked out his window and saw some ducks being born way too high to get to ground, to get to water. What would he do? He went on Google. And he learned that eventually when the mother gets on the ground, she'll call them and they'll jump. And he went down to catch them. ABC's Neil Karlinsky has the story. In this stunning clip from the film Disney Earth, a newborn duckling falling from a tree looks so graceful, almost gentle. But sometimes nature needs a little help. Yes, that was a duckling falling from that ledge, nothing graceful except the perfect bare-handed catch, and that was just the beginning. A 43-year-old banker by the name of Joel Armstrong is doing the handiwork, catching a dozen day-old ducklings from their nest outside his second-story office. Their mother flew down earlier to head for water, stranding the newborns which were supposed to follow, but were afraid to make the leap until the banker showed up. The mother duck stood by, waiting, corralling her ducks one by one as her human friend delivered them safely. Onlookers gathered for a downtown parade that was just hours away were awestruck. She's got a crowd and I think she's a little nervous, so we're here to help her. Once he got the last three down by ladder, the drama wasn't over. I got them both! Together, the banker and the mother duck led the babies to water, straight down the middle of a city parade route, through the streets, around crowd barriers, and finally, home, the river. Oh, we did it, and that was an ordeal. I can't believe we did it. Wow. No surprise, the banker just got himself a nickname, the Duckman. É genial. Não, ele, veja que é um sujeito que a gente verifica a disposição em relação a estar diante do respeito à natureza, né? Então, o ponto é, se você não precisa ser radical em sua alimentação, na sua vida, etc. É só, como nós espíritas, cada vez mais conscientes, buscarmos dentro dessa nosso nível de conscientização que todos nós temos, nesse trabalho de mudança que nós estamos fazendo em nós e promovendo no planeta, porque a mudança em nós estimula as outras pessoas que se acercam de nós mesmos, é fazer um trabalho de forma consciente, é a questão do respeito. Em relação à questão do respeito, por um pouco, pense nisso. Nosso muito obrigado e muita paz a todos. Muito obrigado. Obrigado. Paz a todos. Muito obrigado. Obrigado.